Alô, 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 alô. Alô, gente linda da minha vida. Minhas flores. Olá, minha gente. Vamos entrando. Vamos entrando. Tragam a vossa aguinha, tragam o vosso caderno, porque hoje a live vai ser bombástica, bombástica, bombástica. Algo que vocês nunca tiveram aqui antes. Internacional esta live. Portuguesa com brasileira, linda, maravilhosa. Gente, enviem no aviãozinho aqui embaixo, tá um aviãozinho, enviem para pelo menos 3 pessoas, do qual esta live vai fazer total sentido, tá, gente? Eu já enviei pelo menos para umas 20. Vamos lá, que é para a doutora Ana poder entrar e trazer coisas maravilhosas para todos nós. Vamos lá, gente, vamos falar sobre endometriose, sobre toda a alimentação que pode ajudar, que pode prejudicar, os hábitos que estamos tendo, que a endometriose faz a gente ter tanto sintoma, o que é que a gente pode fazer para diminuir todos esses sintomas. Então, gente, esta live é dedicada para todas vocês que não somente têm endometriose, mas sim também que passam pelo momento da infertilidade, que eu sei que isso é um pouquinho chatinho, né? Eu, pelo menos, estou assim há 4 anos. Doutora Ana, eu não estou a conseguir convidar. Será que consegue? Eu já consegui. Vamos ver se ela consegue entrar. Bora lá, gente. Vamos entrando. Oi! Olá, Nadine! Prazer. Boa tarde, boa noite! Olá. Olá. Que é boa noite! Deixa eu ajustar o meu tripé aqui, porque senão eu vou ficar muito... Eu acho que eu tô muito perto da câmera, calma, porque é muita emoção. Eu acho que eu também tô um pouquinho, mas... É muita emoção. Eu vou só ajustar meu tripé um pouquinho pra trás, eu acho que fica melhor. Aí assim tá melhor, né? Tá, agora tá linda, maravilhosa. Nadine, que prazer falar com você. Prazer diretamente do outro lado do mundo. Luxemburgo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fui pesquisar onde fica Luxemburgo porque eu realmente não sabia, vou ser bem sincera. E o Luxemburgo fica entre França, Bélgica, Alemanha, é isso mesmo? Eu tô mesmo na fronteira. Eu tô 5 minutos da Alemanha, porque o Luxemburgo é muito pequenino, muito mesmo. Em 30 minutos, eu passo de uma ponta a outra do Luxemburgo. Então, eu vou para a Bélgica, eu vou para a França, eu vou para a Alemanha, é tudo aqui pertinho, maravilhoso. Que demais! E você já conhece o Brasil? Infelizmente, não. Era para ter ido no ano passado com meu marido, que ele é da Nápoles, mas com tudo isto que está acontecendo na pandemia, impossível, né? Então, vamos ver se a gente consegue ir este ano, porque eu amava, é o meu sonho é conhecer o Brasil, né? Que legal, muito prazer em te conhecer. Eu agradeço muito o seu convite, agradeço muitíssimo o seu convite. E que legal, né, essa possibilidade que o Instagram traz pra gente de poder se conectar com pessoas de outros países, né? E nós temos a mesma língua, isso é muito legal. Eu tenho muitas pacientes de Portugal também, que falam a língua portuguesa. Eu fico impressionada, assim, como a gente consegue ter essa troca de informações. E eu fico muito feliz com isso. Muito obrigada pelo convite, tá? Obrigada eu por ter aceito. Quando aceitou, eu fiz uma festa, assim, uau! A doutora Ana aceitou o convite, né? Eu nem estava à espera que aceitasse, sou sincera. Mas eu torci, eu pedi muito a Deus para poder aceitar, porque o seu conteúdo é maravilhoso. E eu sei que há muita gente, principalmente eu, que necessita desse tipo de conteúdo, né? Sim. Espero poder ajudar o máximo que eu puder. Na verdade, esse assunto, além de ser um assunto que é a minha abordagem profissional, é o meu assunto pessoal também, né? Eu tenho endometriose, né? Eu passo por todas essas questões que as mulheres com endometriose passam, já passei por muitas questões. Então, para mim, é muito gostoso compartilhar. Já foram momentos muito ruins, momentos onde eu já senti muita tristeza, eu já tive muita vergonha de compartilhar também. E hoje eu usei esse momento ruim como motivação para poder ajudar outras mulheres, né? E qualquer ajuda é sempre bem-vinda, porque quando a gente descobre um diagnóstico desse,
né? Quando a gente se depara lá com um laudo onde fala você tem endometriose profunda, e muitas vezes é o caso de uma mulher que já está ali nas tentativas de gestação e não consegue engravidar, isso tudo é muito frustrante. Então a gente fica muito triste, né? Dá muita tristeza mesmo, né? Quando eu descobri que eu tinha endometriose, eu nem sabia. Eu estava há 3 anos a querer engravidar, mas eu só tinha a SOP. E os meus médicos, eu tive que mudar-me para o Luxemburgo para tentar me ajudar, porque Portugal falou mesmo para mim que eu nunca poderia ser mãe, nunca. Então, eu e meu marido decidimos mudar de país, emigrar, para ver se outro país me poderia ajudar. E aqui, passado meio ano, o médico sugeriu para eu ir para uma cirurgia para queimar os meus quistes ovários. E foi aí que eu descobri que eu tinha endometriose. Então, eu fui só com SOP. E quando eu acordei, eu tinha endometriose também. Então, quando a enfermeira me falou isso, o chão se abriu para mim. Eu assim, meu Deus, mais um fator para eu não conseguir engravidar, né? Então, já vai 4 anos que eu já vou tentando. Mas, graças a Deus, eu agora não sei, mas nessa cirurgia eles me retiraram a endometriose, mas a gente sabe que ela volta, né? Mas ela estava no início, ela estava nível 1, nível 2. Então... E quando foi sua cirurgia? Foi em março do ano passado. Do ano passado, então já fez 1 ano, né? Já, e os sintomas regressaram todinhos. Ai, que lindos, ótimo! Maravilhosos. Lindo, então só falta um detalhe, só falta um detalhezinho. Tenha paciência, tenha calma, né? Porque assim, se você me acompanha pelo Instagram, acho que você deve perceber que eu posto frequentemente resultados positivos de pacientes que entraram no consultório, que são alunas do programa, ou que são apenas seguidoras que eram só para as questões da endometriose e agora elas estão grávidas. Então é possível sim, não é? A gente não pode desistir. Não podemos desistir, não, certeza né? que não. E você comentou que você falou assim, gente, peguem uma aguinha para se manter bem hidratada. Olha o que eu separei para tomar aqui, ó. Eu não sei, aí deve ter, acho que você conhece a kombucha. Não tem aqui. Ah, não acredito! Porque não isso aqui tem. É tão bom para a saúde, coloquei até numa taça para ficar chique. Ó, vem na garrafinha assim, ó. Vem na garrafinha assim, tá vendo, ó? É muito legal. É muito legal. Eu vejo muito isso, que se ajuda. Eu assim, meu Deus, eu pergunto às vezes ao meu marido, como ele é brasileiro, há certos alimentos que tem no Brasil que aqui não tem. Eu assim, olha, isto tem aqui? Não tem. Então, olha, fica só pela água, né? Mas enfim, mas você já procurou em todos os lugares mesmo? Já procurou no mercado? Já procurou? Aí tem Whole Food? O que é isso? Whole Food, aquele mercado que vende muita coisa orgânica? É que é difícil de ter tudo isso. Como é no meio, por exemplo, até peixe não existe aqui no Luxemburgo, é mais congelado. Entendi. Então é muito pouco mercado, né, que tem o peixe, por exemplo. Então não é assim com grande frequência que a gente encontra esse tipo de alimentos. Principalmente vindo da terra, né? É mais aqueles que tem muito químico. Sim, entendi. Ah, que pena. Bom, mas tem outros tipos de alimentos. Vamos abordar outras coisas, não é verdade? Com certeza. Nem que eu tenha que mandar a vida a algum sítio, né? Com certeza. Viu, Nadine? Eu separei algumas coisas para conversar aqui, mas na verdade eu vou deixar você bem tranquila. Não sei se você tem perguntinhas das suas seguidoras aí. Eu fiz um roteirinho básico aqui que eu gostaria de passar para as suas seguidoras também, para quem está aqui com a gente na live, né? Porque assim, a gente sabe que a infertilidade ela comete 40% das mulheres com endometriose. Mas apesar desse dado ser um pouco alto e ser um pouco assustador, é muito possível engravidar com endometriose, né? E a gente só precisa ter alguns cuidados, né? Então eu separei alguns cuidados para falar aqui, mas antes de eu falar sobre os cuidados, você só me dá uma licença para eu poder fazer um convite para quem está aqui na live? Pode, à vontade. A semana que vem eu vou fazer a maratona da endometriose. Vai ser um evento todo divulgando no Instagram já. Ontem até fiquei gravando até tarde alguns conteúdos. E vai ser uma semana 100% online e 100% gratuita. Então, quem estiver assistindo aqui, que tiver interesse em entender um pouco mais sobre endometriose, entender como você pode fazer para reduzir suas cólicas menstruais, reduzir aquele inchaço na barriga que é muito sofrido, não é verdade? Que as pessoas às vezes pensam que você está grávida e você não está grávida.
E principalmente para quem deseja ser mãe, você consegue potencializar sua fertilidade entendendo o que você precisa fazer. Então, as lives, na verdade, vai ser conteúdos durante a semana inteira, né? Vão ter lives, vão ter conteúdos gravados de 22 a 26 de março, semana que vem. E o link para inscrição está na bio do Instagram, do perfil. Então, é só clicar lá, você coloca o seu e-mail, o seu telefone e você consegue se cadastrar gratuitamente para vocês participarem comigo, que vai ser um prazer ter vocês participando junto comigo da Maratona da Endometriose. Então, eu deixo o convite, com certeza. tá bom? Tá, sigam a Ana, quem ainda não segue, e clica lá no link, porque eu já assisti uma vez, eu tive muita pena não ter conseguido fazer o curso naquele momento, mas só as lives, né? Aquelas aulas foram maravilhosas. Então, ai, que bom, fico feliz, fico muito feliz que você tenha participado. Bom, posso começar então? Bora lá, tá aqui então, preparadíssimas. Então, como eu disse, né, infelizmente a endometriose, inclusive não sei quais são os dados da Europa, mas assim, falando de Brasil, 6 milhões de brasileiras sofrem com endometriose. Eu creio que esse número deve ser muito parecido em relação a outros países também, né? É um número muito alto. Principalmente por conta dos diagnósticos que a gente está tendo hoje em dia, que antigamente a gente não tinha, né? Então, o fato é que 40% dessas mulheres que sofrem com endometriose podem ter algum problema alguma dificuldade para engravidar. Mas na minha prática clínica, o que a gente observa dos colegas médicos, nutricionistas que trabalham nessa área é que é muito possível engravidar tendo endometriose. Mas para isso a gente precisa fazer alguns ajustes, né? Existem alguns pilares que são importantes que a mulher entenda e comece a praticar. A primeira coisa que eu separei para falar com as meninas que estão aqui, que eu acho que é muito importante, é a gente fazer o ajuste do peso, né? Existem hoje em dia cálculos fáceis que qualquer pessoa pode fazer, você não precisa de uma consulta necessariamente de uma nutricionista para fazer esse ajuste de peso, que é o seguinte, entender se o seu peso está adequado em relação à sua altura, né? Porque muitas vezes quando a gente está com sobrepeso, né, isso acaba também dificultando o processo de gravidez. Por quê? Porque o sobrepeso também é inflamatório. Então a gente tem duas condições, a endometriose, que já é inflamatória, associada com o sobrepeso, né? E muitas vezes com uma desnutrição também, porque a desnutrição ela não acontece só quando a pessoa está com baixo peso. Você pode estar com peso aumentado e ainda assim ser desnutrido em alguns nutrientes, né? Então esse ajuste de peso é fundamental, assim. E eu falo que não precisa ser uma coisa radical. Então agora eu vou ter que cortar tudo, não vou mais poder comer nada. É só você fazer um controle daquilo que você come, porque no fundo, bem no fundo, a gente sabe aquilo que é saudável, não é? A gente sabe quando a gente passa um dia com uma alimentação saudável, baseada em frutas, verduras, legumes, ou quando a gente, aqui no Brasil, a gente fala enfiou o pé na jaca. Não sei se aí vocês têm esse termo. Não é bem assim, mas a gente entende. Mas você entende, eu quero dizer, que a gente tem conhecimento, no fundo, de quais são os alimentos que vão nutrir nosso corpo. Mesmo porque quando a gente consome alimentos que não estão nutrindo nosso corpo, que estão inflamando, os sintomas, os efeitos colaterais, eles aparecem. Né? Na hora é muito gostoso de consumir, na hora é muito prazeroso, mas maravilhoso, depois, né? Por exemplo, uma pizza, né? Você come uma pizza é muito gostoso, mas depois os efeitos eles aparecem, como estufamento abdominal, gases, às vezes não consegue fazer uma boa digestão. Então, o que eu falo sobre ajuste de peso? Comece a avaliar como que está a sua rotina alimentar. Isso é muito importante. E já parou para pensar, Nadine, que a gente sempre prioriza muitas coisas na nossa vida. Né? A gente sempre prioriza amigos, trabalho. Quando a gente fala de alimentação, parece que é um peso. Nossa, eu vou ter que ir ao mercado, eu vou ter que cozinhar, eu vou ter que mudar meus hábitos alimentares. E isso mais caro a alimentação saudável, né? Exatamente. Então, isso, na verdade, é um investimento na sua saúde. Porque aquela frase que todo mundo comenta que é assim, você é o que você come, é muito verdade. O nosso corpo ele é formado por órgãos, que são formados por células, e essas células são formadas de nutrientes. Então, se você não der um nutriente específico para o seu corpo, ele não vai funcionar da maneira adequada. E aqui, até, a Thalita perguntou, para quem tem mioma, o que eu vou falar aqui se embasa muito em fertilidade, endometriose, porém, uma alimentação saudável, você tem benefícios para outras patologias também. Né? Agora, com esse crescente número aí do Covid-19, nós sabemos que pessoas que estão melhores preparadas em relação à imunização, com o sistema imunológico mais fortalecido, pessoas que não têm comorbidades, estão diabetes, hipertensão, são pessoas que conseguem passar por esse problema quando é contaminado, né? De uma forma um pouco mais leve, mais amena, não é verdade? Então, a alimentação ela vai beneficiar como um todo.
Principalmente, o que eu falo muito para quem chega no meu consultório, enfim, para quem me pergunta, tá, mas eu preciso mudar a alimentação para sempre? De forma geral, se você quer engravidar, você precisa adequar a sua alimentação, sim, porque quando você estiver grávida, porque a gente tem que já visualizar o positivo, não é mesmo? Então, quando essa mulher estiver grávida, ela vai precisar fazer o controle da alimentação também. Então, por que não começar antes, né? Antecipar esse cuidado, né? Isso vai fazer muita diferença. E ajuda muito, até para os abortos e tudo mais. Eu falo muito limpar a casinha, né? Exatamente. E a limpeza da casinha não é somente ir ao médico, beber água. Não, tem muitos fatores. E a nutrição e a nossa mente são dois pilares muito fortes para quem quer engravidar e não está conseguindo, né? E não está conseguindo, exatamente. Então, assim, ajustar o peso é importante. Então, o que é interessante a pessoa perceber? Se você acha que você está com sobrepeso ou com baixo peso, que seja, né? Geralmente a frequência maior é de alto peso, está com peso aumentado, é você começar a fazer uma comparação de como está a sua alimentação e começar aos pouquinhos reduzindo. Aos pouquinhos inserindo uma atividade física para poder gastar um pouquinho mais de calorias, sabe? Porque às vezes, por isso que eu tô falando de uma forma básica, porque às vezes a pessoa não tem conhecimento ainda, não sabe como colocar em prática, né? Então, é um degrau por vez, tá? Então, eu consumo muito fast food, eu consumo muita bebida alcoólica, eu consumo biscoito recheado, doces em geral. Vamos começar a diminuir isso aos pouquinhos, não é para nunca mais comer. Quem me acompanha, quem é minha paciente, sabe que eu falo muito do equilíbrio. Existem, sim, alimentos inflamatórios que são muito prejudiciais para a endometriose, para a fertilidade, mas eles fazem parte também de um contexto saudável. Quando você faz uma exceção, quando você consome com uma frequência menor, com uma quantidade menor, ele não vai te fazer tão mal. Agora, todo dia você intoxicar seu organismo, todos os dias você, né, não nutrir seu corpo, isso sim vai trazer esse prejuízo aí. E uma coisa muito interessante para todas que estão aqui, ó, a Andréia falou que está há 8 anos tentando engravidar. Andréia, eu sei como eu te entendo, sei como é frustrante isso. Muito. Mas eu acho que é muito válido eu reforçar aqui que o cuidado ele deve ser para o casal, tá? Geralmente a mulher que toma essa iniciativa, que tem essa abordagem aí de procurar uma nutricionista, procurar um médico. Porém, sabemos que para se formar um bebê nós precisamos de 2 células saudáveis. Nós precisamos de um espermatozoide saudável e de um óvulo saudável. Verdade, então, eu tenho muita paciente que vem falar comigo. Ah, Nadine, eu não tô conseguindo engravidar há tanto tempo. Eu digo, ok, mas tu vais no médico? Tu tens uma alimentação saudável? Ah, eu tenho. Eu assim, e o teu marido? Como é? Ah, eu não gosto de comer tanta alimentação saudável. Ah, eu não quero fazer o exame ao espermograma porque tenho vergonha. Eu assim, pode tentar anos e anos e anos. Se eu não fizer também o papel dele, como é que tu sabes que o problema não está nele também? Exatamente, exatamente. Então é importante o casal averiguar, principalmente hoje em dia que a gente consegue fazer esse planejamento, né? Hoje em dia é possível isso. Então, exames pré-nupciais, na verdade, que a gente fala, né? Que é o quê? Você fazer os exames de sangue. Isso é uma outra questão muito importante. Analisar os exames de sangue e corrigir possíveis deficiências. Hoje eu postei no Instagram um resultado de uma vitamina D que estava em 10. Então, assim, para quem quer engravidar, seja o homem ou seja a mulher, ter uma vitamina D com essa dosagem muito baixa vai prejudicar muito a qualidade dos óvulos, vai prejudicar muito a qualidade do espermatozoide, vai prejudicar a sua imunidade, a questão da implantação. Então, tudo isso, né, compromete e dificulta ainda mais. Então, analisar os exames de sangue do casal é primordial, né? Fazer os exames de sangue, ver lá como que está a dosagem de ferro, de cálcio, de vitamina D, de vitamina C, que é muito simples de reverter, né? O espermograma é extremamente super importante, porque se tiver qualquer desajuste ali, alguma coisa em desequilíbrio, com uma nutrição adequada, é fácil de resolver essa contagem, esse aumento dos espermatozoides, dá pra gente, né, trabalhar o casal. Então isso é muito importante. A Gilda agora perguntou aqui, onde é que a gente tá tendo? Agora eu não sei se sou eu, se é a doutora Ana, né? Eu atendo no Brasil. E eu no Luxemburgo. Mas eu atendo online também, imagino que a Nadine também, né? Eu também. Foi uma coisa boa que esse coronavírus proporcionou pra gente, né? Poder fazer os atendimentos online, né? Porque antes não podia, né? Pois os nutricionistas não podiam antes fazer online. Não. Agora tá liberado até o fim tá decretado até o fim da pandemia.
as consultas online, porque a gente precisa priorizar o paciente, né? Isso é fundamental, né? Bom, outra coisa muitíssimo importante é a gente analisar como está a nossa saúde intestinal, né? Muitas vezes a gente não cuida muito para isso, a gente não analisa como está o nosso cocô, né? Que é o nosso hábito intestinal. Se você vai ao banheiro todos os dias, entender como está isso, porque na verdade o estímulo de ir ao banheiro, essa questão fisiológica de ir ao banheiro é simplesmente um reflexo do que a gente come, do que a gente bebe, das nossas emoções, porque muitas vezes as emoções também estão associadas com a questão intestinal. Então, a gente precisa ter um intestino saudável, né? E uma análise que qualquer pessoa pode fazer, que todo mundo que está aqui na live pode fazer, é verificar se está acontecendo com frequência, na frequência certa, com a consistência certa, sem desconforto na hora de evacuar. Isso é muito importante observar. Tem mulheres que ficam 3, 4 dias sem ir ao banheiro. Eu fiquei semanas já. É muito difícil, é muito triste isso, né? Você se sentiu como? Eu estava estufadíssima, super pesado. O meu humor mudava completamente. E quem me via até na rua falava: Nadine, tu estás grávida? Quanto tempo? E eu, desculpa, mas não é. Isto é só uma prisão de ventre. Sim, né? Porque fica muito estufado, né? Então, aqui a gente até usa o termo enfesada. Não sei se vocês falam isso também aí. Porque você não consegue, a parte de produção hormonal, de liberação das substâncias do bem-estar não acontece quando o intestino está totalmente inflamado, né? E daí, o que eu percebo? Eu não sei se com você, Nadine, com as suas pacientes, você percebe isso, mas o que eu percebo aqui no Brasil? As mulheres querem muito suplementação. Mas tanto é que os meus conteúdos, aqueles que mais eles dão certo, que as pessoas compartilham, as pessoas salvam, são conteúdos referentes à suplementação. Eu anotei várias coisas para falar sobre suplementação com vocês aqui, que eu acho que é extremamente importante, porém, a suplementação ela é a cerejinha do bolo. Se você não tiver com o seu intestino saudável, se a sua microbiota intestinal estiver inflamada, você tiver com uma permeabilidade ruim ali do intestino, que é ele que faz a absorção dos nutrientes, você não vai conseguir nem absorver os suplementos que você está comprando, que são caros, inclusive, não são baratos, né? E você não tem essa mucosa intestinal apropriada para poder fazer essa absorção, é como se você estivesse jogando dinheiro fora, você não vai absorver. Né? Então, tem que cuidar do intestino. E aí, para cuidar do intestino, qual que é o grande segredo, né? Não tem muito segredo, na verdade. A gente tem que ajustar o nosso consumo de fibra. Então, onde que a gente encontra as fibras? Possivelmente não é em alimentos industrializados, não é em caixinhas, em pacotinhos do mercado, né? Que é o que a gente tem um hábito muito frequente de consumir. Imagino que aí também, né? Então, assim, as fibras, elas estão nos alimentos naturais, nas frutas, em todos os tipos de frutas, nas verduras, que são as folhas verdes, né? Nos legumes, nos cereais integrais. Então, a gente precisa abusar desses alimentos para fazer a formação do bolo fecal. Só que tem um detalhe muito importante. Se a gente come muita fibra e não toma água, você viu que eu me preparei para a live aqui como? Ó, eu tô com minha kombucha e eu tô com meu copo de água. Eu tô com os dois. Eu não tenho kombucha. A gente aqui, muita mulher fala comigo, né? Porque eu trato mais da parte das emoções, né? Da nossa parte da nossa mente. E elas falam muito comigo: Nadine, mas que tipo de vitaminas eu posso tomar? Eu já fiz de tudo, faltam as vitaminas. Mas quando eu vou avaliar todo o procedimento dela, ela está há mais de 1 ano sem ir no médico para fazer análise. Ela não tem uma boa alimentação, ela fuma se for preciso, não faz exercício físico e acha que vai ser a vitamina, né, que vai ajudar e vai fazer a pessoa engravidar. Isso é pura mentira, né? Com certeza, com certeza. Então tem que ajustar a parte intestinal, tem que ter esse cuidado ali com a parte intestinal, e aí depois que isso estiver ajustado, então assim, ó, então perceba que a gente está fazendo numa ordem, né? Tá, então eu entendi que eu preciso ajustar meu peso, eu vou tentar perder uns quilinhos, ver o quanto que eu preciso perder de peso. Depois disso a gente cuida da parte intestinal, ajusta essa questão aí de fazer cocô, de ir ao banheiro, de não ficar com prisão de ventre, de poder fazer com que isso seja saudável na nossa vida, né? Aí, analisando os exames de sangue, porque uma coisa que eu tenho que frisar aqui, que é o seguinte, não é igual para todo mundo. A suplementação você não pode tomar da sua amiga, você não pode tomar o que alguma parente sua fez, existe uma individualidade, nós somos todas diferentes.
Cada pessoa precisa de uma coisa. Por isso que eu sou muito contra também o uso de prescrição de medicamentos, de suplementos que a gente compra na farmácia prontos. Porque aquilo ali, eles são feitos de uma forma geral, não é uma coisa individualizada. Então, cada pessoa precisa de uma necessidade específica, né? Uhum. Então, depois desse passo a passo que eu falei aqui, ajustes de peso, cuidar da parte intestinal, aí sim a gente faz análise dos exames de sangue, que quem tem que já pedir, o ideal é que uma mulher que pretende, um casal que pretende engravidar, comece primeiro com um médico especialista, né, um ginecologista, que vai fazer esse encaminhamento aí do pedido dos exames. E claro, se o ginecologista perceber que o casal tem uma alimentação muito ruim, muito inadequada, aí ele vai fazer um encaminhamento para nutricionista. E esse casal já tem que vir com os exames de sangue prontos, né? Pra gente poder já analisar e ganhar tempo. Porque a gente percebe, eu percebo hoje em dia uma crescente muito grande de mulheres com mais de 37 anos, 38 anos, 40 anos. E a gente tem que fazer o quê? Otimizar a vida delas. Né? A idade pesa. Você fez um post hoje, não foi? Onde você falou sobre os óvulos, né? A produção dos óvulos, né? Eu por acaso eu não sabia muito sobre isso e derivado eu passar por essa parte da infertilidade, eu venho cada ano mais estudando. Não somente a parte da emoção, mas sim do meu corpo inteiro, porque eu própria tenho dificuldade em ovular. Sempre que eu vou no médico e o médico fala para mim, Nadine, tu não tens folículo nenhum, eu fico assustada, né? Porque se eu quero engravidar, eu preciso que o meu corpo inteiro eu esteja trabalhando. Então, eu venho dia após dia mudando os meus hábitos todos para eu conseguir, né? Exatamente. Então, tem que ser feito isso de uma forma muito individualizada. E aí, já aproveitando falando disso que você comentou, em relação à ovulação, é extremamente importante que a mulher conheça o seu ciclo, né? Frequentemente eu recebo pacientes no consultório que não têm noção de como que funciona o período menstrual. Não sabe que dia do ciclo tá, não sabe de quantos dias que é esse ciclo, não sabe como que é o fluxo, não sabe nem explicar. Porque a gente não foi ensinada a isso, né? A gente não tem essa cultura desse conhecimento do feminino, do sagrado feminino, né? Que muitas mulheres abordam esse tema, né? Então, conhecer o seu ciclo é fundamental, porque, e muitas vezes, uma dica muito boa também, na verdade, um alerta, né? Que é o seguinte: o uso de aplicativos é extremamente importante. Eu acho válido usar os aplicativos, né? Eu uso, imagino que você também usa o aplicativo, só que a gente não pode confiar 100% nele. Esses dias eu recebi uma paciente bem novinha e ela engravidou 2 dias após a menstruação. Então, se você for fazer um cálculo, isso parece impossível, porque o período fértil acontece em torno de 14 dias após o início da menstruação, não é verdade? Porém, emoções influenciam no ciclo menstrual da mulher, né? Então, ela teve uma ovulação o quê? Precoce. Então, você imagina que ela poderia, se ela não tivesse tido relação, ela não teria engravidado. E se ela tivesse tido relação onde ela imaginaria que era o período fértil dela, alguns dias após, ela também não teria engravidado. Porque o aplicativo mostrava que não existe chance nenhuma de engravidar 2 dias após a menstruação, né? O aplicativo, ele fala isso, o baixo, como que é que ele fala? Ele fala baixa probabilidade de gestação, né? Só que o corpo não é uma máquina, igual o celular, igual o aplicativo do celular, né? Então, as emoções, a gente está passando por momentos muito difíceis, o ano está muito difícil, está muito complicado, ansiedade, problemas familiares, pessoais, tudo isso influencia no nosso ciclo. Então, o mais importante é a gente conhecer o ciclo. Tá, então, eu menstruei. O que quer dizer quando a gente menstrua? Quer dizer que é o primeiro dia do ciclo. Ali começou o seu ciclo menstrual, né? Então, dali você tem que observar como que tá esse sangue. Se esse sangue tá... Se você tá tendo esses escapes, aí vocês chamam escapes? Eu falo escape, não sei, por ser o meu marido ser brasileiro, então eu falo já muito a parte do Brasil. E eu tô mais dentro de como os brasileiros falam, então eu também falo escape. Tá, então assim, esses escapes, né, que seria esse sangue um pouquinho mais escuro, aquele sangue um pouquinho mais, aquele sangue marrom. A gente chama às vezes de borra de café, parece uma borrinha de café. Esse sangue que antecede a menstruação, e muitas vezes acontece pós a menstruação também, isso é o seu corpo mostrando que o seu nível de estrogênio tá muito alto, entendeu?
Então, isso não é doutora, saudável. E quando já estamos, né, a menstruar corretamente, mas vem, parece umas pelzinhas envolventes no meio do sangue, parece uns coalhos. Isso é normal ou tem a ver também com endometriose? Tem a ver com endometriose, infelizmente. Isso aí tem a ver com endometriose. Muitas vezes são aderências, né? Muitas vezes é sangue antigo, sangue parado que fica ali por algum motivo, né? E que acaba saindo. Então, o ideal é que a mulher não tenha esses coágulos. Por isso que eu falo. Você tem? Muito, eu já tive muitas pacientes que tiveram isso e com alimentação adequada, ajuste de tudo que eu tô comentando aqui, consegue melhorar bastante. Eu não sei se você viu uma live que eu fiz, até deixei aqui para adotar, para compartilhar com as meninas, porque eu acho que a gente tem que dar informação e a gente tem que ajudar como fazer, né? Eu já fiz alguns posts no meu Instagram sobre isso e acho que é muito válido compartilhar com vocês aqui também, porque primeiro que a gente sabe que o anticoncepcional não trata endometriose, né? Nós já sabemos disso, né? E existem alguns protocolos naturais para a gente poder ajustar esse ciclo menstrual. E um desses protocolos é o ciclo das sementes. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Não. Não? Eu acho que é válido compartilhar, então, aqui, né? Uhum. Porque esse ciclo das sementes, o que acontece? Nós temos essas duas fases do ciclo, né? Que é a fase folicular, que é a primeira fase, onde a gente está menstruada. Nesse momento acontece um aumento do estrogênio. Nosso estrogênio fica muito alto. Por conta desse estrogênio alto, é que a gente tem os sintomas ruins. As cólicas, o cansaço, fadiga, esses sintomas que quem está aqui que tem endometriose sabe muito bem do que eu estou falando, né? E depois, na segunda fase, quando a gente está ovulando, que seria o nosso período fértil, nesse momento existe o quê? Uma diminuição da progesterona. Essa progesterona baixa que causa muita dificuldade para engravidar com as mulheres, né? Então, hoje mesmo, por exemplo, eu atendi uma paciente que estava com progesterona baixa, e o médico prescreveu a progesterona biosintética, só que a menina está há 20 dias sangrando. Ou seja, o corpo ele rejeita, entendeu? O corpo ele entende que alguma coisa que é artificial, que você está suprimindo ali a produção natural dele de hormônios, e ele rejeita. É por isso o tanto de casos de pacientes que usam DIU, por exemplo, que ficam um mês inteiro com escapes. Sendo que a solução deveria ser o quê? Bloquear a menstruação. Né? Então, existem protocolos naturais para poder fazer isso de forma natural. E o ciclo das sementes é um desses protocolos. Basicamente, são 4 tipos de sementes que eu imagino que vocês devem ter aí também. Se você não tiver, você me fala. Que é semente de abóbora, semente de linhaça, semente de girassol e semente de gergelim. O gergelim eu não sei, mas eu acho que eu tenho. E por acaso, em casa, eu tenho a da linhaça e da girassol também. Então, eu uso muito essas duas sementes. Então, eu estava usando, pensando, né, que eu sabia que essas duas sementes iam ajudar muito na fertilidade, mas não sabia que poderiam ajudar mais do que aquilo que eu pensava, né? Mais do que você pensava. Inclusive, eu queria dar um presente para quem está aqui, para suas seguidoras, né? Depois, se terminar a live, quem tiver interesse pode falar comigo, pode entrar em contato comigo. Existe um PDF, né? Eu já disponibilizei isso para várias seguidoras, onde eu explico certinho como fazer. Existe um passo a passo de como fazer. Então, de forma geral, assim, só dando um resumo, né? A gente vai consumir 1 colher de sopa de cada semente em cada fase do ciclo. E nesse PDF está bem explicadinho o porquê de cada semente, quando consumir cada semente, quantos dias consumir cada semente. E aí eu vou dar de presente para vocês, para as seguidoras, esse material em PDF que eu creio que ajuda muito. Obrigada! E assim, Nadine, de uma forma muito simples, muito acessível, sabe? Então, depois quem tiver interesse, fala comigo, manda uma mensagem no meu direct, por mensagem, né? Que daí eu consigo compartilhar com vocês esse material. Porque daí a gente começa no primeiro dia do ciclo. E aí, quem já pretende parar de usar hormônios, ou quem não quer mais usar hormônios e quer ajustar o ciclo, esse é um bom começo. E aí, sabe aqueles sintomas chatinhos de TPM, ansiedade? Eles ajudam muito, muito mesmo, tá? O ciclo das sementes ajuda muito a amenizar isso, né? Então, eu acho que a gente tem que compartilhar as boas coisas, né? Então, essa é uma estratégia muito boa, muito simples, que ajuda muitas mulheres, né?
E aí fico à disposição, né, para poder disponibilizar esse material para as meninas. Já tá aqui muitas mulheradas a dizer, eu quero. Com certeza, com certeza. E aí, depois que a gente fez tudo isso, tá? Então já passamos por algumas etapas, certo? Ajuste de peso, a questão intestinal, a questão dos exames bioquímicos. Aí a gente ajustou a dieta, tá tudo bem redondinho. Aí a gente vai pensar o quê? Na suplementação, né? De forma geral, eu separei aqui três suplementos que eu acho que é muito importante a mulher que quer engravidar consumir, tá? Eu sou uma nutricionista que tem uma abordagem um pouco mais natural. Eu não gosto de que minha paciente tome muitas coisas, eu prefiro o simples. Por que eu prefiro o simples? Eu gosto de uma paciente, eu gosto de dar alternativas que isso consiga ser feito a longo prazo. Concorda comigo que ninguém consegue fazer nada muito radical por muito tempo? Isso não é viável, entendeu? Toda vez antes de fazer uma live, antes de fazer um plano alimentar, antes de preparar o conteúdo para a maratona da endometriose, que vai acontecer semana que vem, eu procuro pensar assim, isso é possível? Isso é realmente viável? Eu conseguiria fazer isso? Eu me coloco no lugar, porque é lindo no papel, existem prescrições maravilhosas, existem sugestões maravilhosas, mas na prática, no dia a dia, são coisas que não são possíveis, entendeu? Então, por conta disso, eu não exagero muito na suplementação, não exagero muito em cápsulas, prefiro a comida de verdade. Mas existem algumas coisas que são fundamentais. Então, aqui eu separei 3, tá? Então, em primeiro lugar, é o metilfolato. Esse nutriente é fundamental para quem quer engravidar, porque você precisa ter uma reserva interessante aí de metilfolato, cerca de 3 meses, mais ou menos, antes de você engravidar. A gente chama isso de pré-concepção, né? Você tendo essa reserva interessante de metilfolato, que é um nutriente que vai participar do quê quando você engravida? Ele vai participar do fechamento do tubo neural do bebê. Ele vai participar da parte cognitiva, do desenvolvimento cerebral e visual do bebê. Então é extremamente importante que essa mulher consuma esse suplemento, né? Faça essa suplementação aí, com uma dosagem mínima. As dosagens, como eu disse, elas são individuais. Existem pessoas que podem precisar de mais ou menos, mas de forma geral, o mínimo aí, 400 microgramas de metilfolato por dia. É muito interessante, tá? Para quem quer engravidar. Muito simples também de fazer, muito fácil, né, de suplementar. Imagino, você tá tomando metilfolato? Esse aí não tô. Os meus médicos me passaram vitamina D, ômega 3, ácido fólico e B12. Então, assim, foi bom que você falou. O ácido fólico é o metilfolato. Ah, tá. Então entendeu? Aqui falam de forma diferente, se calhar. Não é. Vou explicar. Interessante você ter falado isso. O ácido fólico é a forma bruta, digamos assim. Ok. E aí, quando a gente faz a síntese, então, o que o seu corpo faz? O seu próprio corpo faz isso, tá? Você consome o ácido fólico, e aí o seu próprio corpo faz a síntese e transforma em metilfolato, que é a forma ativa. E aí, tem uma coisa muito importante, que é o seguinte, algumas mulheres têm uma mutação em um gene que não consegue fazer essa transformação de ácido fólico para metilfolato. Então, pensando nisso, isso só é detectado com exames, tá? Então, pensando nisso, nessas mulheres, então, para não precisar fazer exame com todas as mulheres, que são exames que são caros, mas eu já prescrevo na forma ativa, como a Tassiane está falando aí, metilfolato. Metilfolato, tá? Na forma de metilfolato. Na forma ativa. Então, você já está tomando. Se você não tem nenhum problema com essa conversão, você está absorvendo em forma de metilfolato. Excelente. E aí, depois, esses dois nutrientes que você já está tomando, que é o que eu quero abordar aqui, que é a vitamina D, que é extremamente importante, né? Aí, agora tá inverno aí, né? Vocês estão no frio. Mas aqui a gente, não só quem quer engravidar, mas quase toda a população daqui precisa de vitamina D. Porque a gente aqui quase não temos sol. Entendi. É muito pouco, principalmente no inverno, né? Entendi. Bom, então, a vitamina D é a única, na verdade a única não, a forma mais simples da gente poder fazer essa síntese de vitamina D no corpo é como? Através do sol que bate a nossa pele e aí consegue fazer essa síntese, né? E como a gente se protege muito do sol, que daí existem também as questões, né, de prevenção, de câncer de pele e tudo mais, quase toda a população, eu acho que creio que é mundial mesmo, né? Quem mora em países onde faz muito frio e não tem sol, principalmente, né? Aqui faz muito.
Então, é fundamental a gente fazer essa suplementação com vitamina D ou tentar se expor ao sol o máximo possível com dosagens seguras e moderadas. Não estou falando que é para ficar o dia inteiro exposta no sol sem proteção. Agora, 15 minutinhos no solzinho da manhã, isso é muito saudável, entendeu? Ou se você não consegue de forma nenhuma fazer isso, ter essa exposição natural, você faz a suplementação igual a Nadine está fazendo, que foi prescrita e orientada pelo médico, né? Muito, muito bem, por sinal, muito bom, inclusive. Porque, e uma coisa importantíssima que eu gosto de falar, que eu acho que é válido eu abordar isso aqui com vocês, me fala uma coisa, Nadine, quanto que é o valor de referência da vitamina D que vocês avaliam? Você sabe me dizer isso? O que eu tô tomando agora é o 250 mil, acho que é isso. Ó, 25 mil, desculpa. 25 mil você toma uma vez Uma vez por semana. Por semana, excelente. Mas você sabe a dosagem de referência dos exames? Porque são diferentes, né? Não, quanto que o seu médico... Você lembra quanto que estava a sua vitamina D? Assim, eu tenho as minhas prescrições todas, os meus exames, na sala, no meu local dos meus exames. Entendi. Agora aqui ao pé de mim, não sei não. Entendi. Mas por que eu tô falando nisso, né? Quem é do Brasil, aqui a recomendação, nosso valor de referência vai de 30 a 60, a dosagem sanguínea de vitamina D, né? E às vezes a pessoa tá assim, eu tô com 30, então tá boa. Não tá. Tem que ser mais alta. Né? Hoje mesmo eu tenho resultados de pacientes que têm uma vitamina D em 10, que é muito baixa. Então, 30 também não acho legal. Para quem quer engravidar, o casal, tá? Não só a mulher quanto o homem também. O ideal é ficar ali entre 50, uma dosagem sanguínea de 50 a 60, entendeu? Isso sim é um valor interessante de vitamina D, tá? E aí a gente sabe também que a vitamina D, só aproveitando o gancho aqui da situação que a gente está vivendo, é extremamente importante, né? Para prevenção aí, para você estar com o seu sistema imunológico fortalecido por conta do Covid, né? Extremamente importante. Então, a vitamina D, assim, é um suplemento essencial para quem quer engravidar, tá? Verdade. E o ômega 3 também que você está tomando. Então, eu imagino que você está muito bem suplementada, né? O ômega 3, que é uma gordura boa, né? Que vai trazer pra gente aí, aonde que a gente encontra o ômega 3, né? Por que a gente tem que suplementar muitas vezes? Porque a gente não consome peixes. Né, que é a nossa principal fonte aí de fornecer essa gordura boa, que é o ômega 3. A gente tem um baixo consumo de peixes. No Brasil, pelo menos, o consumo é muito baixo. Você vê que a pessoa, ninguém nem come, as famílias não comem. Então, por isso que a gente faz a suplementação. Uma coisa bem importante do ômega 3 é que ele melhora a qualidade da permeabilidade do óvulo. Para facilitar o quê? A implantação do embrião, a implantação do espermatozoide dentro do óvulo. Por isso que é fundamental fazer a suplementação com ômega 3 também, tá? Então, de forma geral, esses são os nutrientes especiais aí, essenciais para quem quer, para as nossas tentantes que estão aqui acompanhando. Olha lá, ó. Vitamina D em 18. Por acaso, o meu marido está a assistir, né, a nossa live. Então, ele me trouxe para mim agora os meus últimos exames que eu fiz esta semana. Mas eu tô vendo aqui e o meu médico não passou a vitamina D, mas passou-me o ferro, o ácido fólico e a vitamina B12. Quer que eu fale os valores? Pode falar, Então, o do ferro, tô a 60. E aí tem o padrão de referência? Tá entre o 15 e o 150. Então, ok. Então, a gente pode dizer que você tá com ferro interessante aí. Legal? O ácido fólico, tô com 14,6. Também tá dentro da estimativa, pelo menos aqui do Luxemburgo, não sei aí. E a vitamina B12 tá dentro também, mas já tá um pouco subida, que é 436. Entendi. Não, elas estão excelentes. Mas então faltou a vitamina D, então, né? Tenho aqui 2 fatores, que é o magnésio. Eu não sei se o magnésio ajuda na endometriose ou não. Mas eu tô abaixo dos valores. Estou com 31,7 no magnésio normal. E no magnésio FE, não sei que tipo de magnésio é esse, tá 32,1. E os dois estão abaixo. Estão abaixo. Tanto o magnésio quanto o zinco são fundamentais, tá? A Tassiane está perguntando sobre o magnésio. Fundamental. E aí, só mais uma dica. O ciclo das sementes são riquíssimos, todas as sementes são riquíssimas em magnésio e zinco.
Então, você consegue fazer de uma forma natural. Magnésio a gente pode encontrar muito aonde? Em vegetais verdes escuros, né? Brócolis, escarola, espinafre, couve, esses vegetais verdes escuros são muito ricos em magnésio, né? E a linhaça é riquíssima em zinco. Então, é fundamental também balancear esses outros micronutrientes, tá? Uhum. Ela tá Doutora, perguntando se eu tenho afeta aqui, sim. eu tenho aqui duas questões. Uma delas, eu costumo muito falar sobre ela, mas eu vou querer a profissional que é a nutricionista pode falar sobre isso. Então, a pouquinha, Vika falou, tem endometriose. Os médicos receitaram a pílula da amamentação. A pílula ajuda a não piorar a endometriose? Tá. Assunto polêmico, na verdade? Um pouco polêmico. Ajuda, com certeza ajuda, porém não é um fator isolado. Então, eu vou dar alguns exemplos, tá? Vou tentar simplificar para a gente entender melhor isso. Digamos que existe uma mulher que o médico prescreveu a pílula, só que ela só toma a pílula. O restante ela faz tudo errado. Ela não se alimenta bem, ela não faz atividade física, ela não faz o controle dos exames periódicos para ver como que estão as lesões. Ela não cuida da saúde emocional, que é a parte que você aborda muito, que é extremamente importante, né? Ela não tem um estilo de vida saudável, porém ela toma a pílula porque o médico receitou para o tratamento da endometriose. E temos uma outra mulher com uma outra condição, que escolheu, como é o meu caso, por exemplo, independente se eu vou engravidar ou não, se eu vou conseguir engravidar ou se eu gostaria de engravidar ou não, a minha conduta é não usar hormônios. Foi uma escolha minha, né? Alinhada com o meu médico. Então, digamos, tem uma outra mulher que não toma hormônios, não toma pílula, porém ela faz todo um acompanhamento desses pilares que são importantes para nós, para o tratamento, né, em conjunto, para o tratamento multiprofissional. A alimentação adequada, riquíssima em alimentos anti-inflamatórios, suplementação adequada, é uma pessoa que está em paz consigo mesma, cuida das suas questões emocionais, né? Faz atividade física, acredita nesses tratamentos complementares, como, por exemplo, a acupuntura, né? Esses microfisioterapia, fisioterapia pélvica. É uma mulher que tem consciência do que ela tem e vai em busca e faz por onde para que ela consiga viver melhor. Qual das duas você acha que vai ter o melhor resultado em relação a prognóstico de ter mais lesões ou não da endometriose? Para mim, é quem tá tomando a pílula. Mesmo que não esteja cuidando? Mesmo que não esteja cuidando. Vai prejudicar mais ainda, né? Ah, tá. Você acha que essa que toma a pílula vai ser prejudicada mais ainda? Porque, a meu ver, a pílula, ela adormece os sintomas, ela não trata eles. Perfeito. Né? Perfeito, é isso mesmo. Agora, eu gosto muito de me posicionar de uma forma muito ética nesse sentido, porque quem faz a prescrição de medicamentos é apenas o médico. O nutricionista não pode prescrever medicamentos, o nutricionista não pode induzir a paciente para que ela pare de tomar medicamento. Não faz parte do meu trabalho fazer isso, entendeu? Uhum. O meu trabalho é orientar essa mulher que existem outras possibilidades, existem outras formas de você fazer essa prevenção, de você ficar bem, de você viver bem, entendeu? E se for uma escolha dela, eu tenho pacientes tanto que usam medicamento, que usam DIU, outras que não usam, então assim, não cabe a mim definir. Isso tem que ser definido com o médico e com as questões da paciente, como que ela enxerga tudo isso, né? Mas de forma geral, eu creio que uma mulher que tem mais orientação sobre o restante dos tratamentos, sobre os pilares, vai ser uma mulher que vai ter uma qualidade de vida muito melhor e, além do mais, livre dos efeitos colaterais do medicamento, que eles trazem muitos efeitos colaterais. Nós sabemos disso, né? Então, mais uma vez aqui eu friso que eu não sou contra, de forma alguma. Tenho um excelente relacionamento com os médicos, né? Sempre estou em live com os médicos. Em muitos casos, muitas vezes discuto casos clínicos com os médicos, onde a paciente é necessário que ela use o medicamento, mas não é sozinho, ele não vai fazer efeito nenhum. Nenhum. Tá? Medicamentos para ansiedade atrapalham a engravidar? Não, creio que não. Creio que não. Eu acho que o medicamento, quando bem prescrito pelo psiquiatra, né, que possivelmente são medicamentos controlados, né, esses, né, creio que até que ajuda, né, porque uma mulher que está ansiosa, uma mulher que está com os níveis de neurotransmissores bagunçados e desequilibrados, é uma mulher que não consegue ter produção de neurotransmissores, não tem as substâncias do bem-estar, por exemplo. Uma mulher que não vai ter nem libido.
Então, então eu creio que se você tiver o médico tiver uma boa conduta e for um diagnóstico assertivo, né, de uma crise de ansiedade, de uma depressão, se faz muito necessário se for prescrito pelo médico, tá? Não creio que vai ter relação com atrapalhar, não. Tenho aqui mais 2 perguntas que fizeram individual. Indica uma ômega 3? Indico. Não posso indicar marca. Meu ômega 3 tá... Você me dá um minutinho para eu pegar meu ômega 3 para mostrar? Sem problema, pode. Deixa eu pegar, calma aí. Gente, podem ir fazendo perguntinhas aqui no chat ou também aqui no balãozinho que a doutora, o que ela puder, ela vai responder. Por uma questão ética, eu não posso indicar marcas, tá? Mas tem uma dica muito boa que eu acho que vai ser interessante. Eu vou tampar a marca aqui do meu ômega 3. Quem é do Brasil vai saber, mas eu não tô fazendo propaganda, tá? Eu só quero dar uma dica muito boa. A coisa mais importante de você analisar quando você for escolher um ômega 3, porque não sei como é, imagino que deve ser igual no Brasil, a gente chega na farmácia, tem uma infinidade de coisas na prateleira. Você fala, meu Deus, o que eu compro? Qual que é tem ômega 3, depois tem aqui, né? Aqui tem ômega 3, 6 e 9. Isso. Tem vários. Às vezes eu fico assim, qual é o mais certo? Exatamente. Então tem uma dica que é fundamental, que é assim, o ômega 3 que está dentro da cápsula, vamos pegar uma cápsula aqui para mostrar. Ó, então, por exemplo, aqui está uma cápsula de ômega 3, certo? É igualzinha a minha. Quem garante que aqui realmente tem um ômega 3? A gente acredita, na verdade, a gente acredita no fornecedor, na empresa, né? Existe um selo, depois se vocês quiserem pesquisar mais, acho super interessante, existe um selo que se chama IFOS. Esse selo, ele sempre fica na embalagem. Então eu vou tampar aqui a marca, mas eu vou mostrar esse selo. É esse selinho aqui, ó. IFOS, tá vendo? Esse selo, ele quer dizer o quê? É uma sigla que quer dizer International Fish Oil Standards. Isso mostra o quê? Que esse produto ele recebeu um selo de pureza. Que a empresa tem esse selo de pureza, está garantindo que vai ter apenas ômega 3 nessas cápsulas e, mais importante, livre de metais pesados. Entendeu? Então, essa é a dica fundamental. Você pode comprar de qualquer marca, desde que você encontre na embalagem do seu produto esse selinho aqui, ó. Depois pode até pesquisar no Google, coloca lá no Google. Selo IFOS ômega 3. Isso é uma dica, sim, fundamental. Para você ter certeza que você está consumindo um óleo ali puro, entendeu? E tem dosagem certa para a gente tomar, assim, por dia, por semana? Sim. Aquilo que eu falei novamente da individualização, tá? Existem dosagens individuais, mas no mínimo aí pode colocar 1 grama de ômega 3 por dia, que é uma cápsula por dia, né? É o que eu tô tomando então. Isso, então isso seria o mínimo. Tem pessoas que precisam de um pouquinho mais, eu tomo um pouquinho mais, mas se você tomar o mínimo aí de 1 grama, que seria uma cápsula por dia, já tá interessante, tá? Uma dica muito boa, deixa eu só voltar num negocinho da vitamina D que eu me esqueci de falar, que eu acho que é válido também. Aí, ó, eu acho legal que elas vão se ajudando, né? É o máximo. A vitamina D, meninas, é muito importante que vocês consumam ela junto com a alimentação. Tem algumas pacientes, às vezes, que a gente acaba... tanta coisa que a gente conversa na consulta, às vezes a paciente chega e fala assim, mas doutora, eu tô suplementando e meu vitamina D não aumenta. Se você tomar vitamina D longe das refeições, você não vai conseguir fazer a absorção dela. Porque ela é uma vitamina que a gente chama de lipossolúvel. Ela precisa ter uma fonte de gordura para poder ser absorvida, entendeu? Então essa é uma dica boa. Tomar junto com ou café da manhã, ou almoço, enfim, que seja próximo de uma refeição para você garantir essa absorção aí da vitamina D. Certo? Certo. Em relação à vitamina D, doutora, fizeram aqui também uma pergunta que é: minha ginecologista disse que tomando ácido fólico já tem incluído a vitamina D. O que você me diz, Ana? Eu preciso ver o produto, né? Se você comprou apenas o ácido fólico, possivelmente não tem a vitamina D junto. Agora, existem polivitamínicos, existem compostos, principalmente é muito comum compostos para quem quer engravidar, compostos prontinhos já para a futura mamãe, né? Nesses polivitamínicos existe já uma cápsula que você tem tudo ali dentro. Tem vitamina D, o metilfolato, vitamina E, biotina e tal.
Se for esse, legal. Se for nesse aspecto, interessante, entendeu? Acho interessante, tá? Ok. Doutora, eu não sei se pode falar, se não, alguns alimentos anti-inflamatórios, que a Com Bibi está aqui certeza. falando, Bibi Nunes. Com certeza. Eu acho que isso é fundamental a gente entender. Mas vamos só falar. Eu não sei quanto. A gente, geralmente, a live ela encerra em 1 hora, não é verdade? Eu penso que a live agora já pode ter mais Já tempo. pode? Acho Então que agora vai beleza. ser 4 horas. Acho, não Então, tenho não, certeza. então beleza. Então a gente não precisa correr. Então, assim, vamos só falar um pouquinho dos alimentos que são inflamatórios antes. O que você acha? Uhum. É o Então que estavam vamos. aqui a perguntar. Quais são os alimentos anti-inflamatórios? Não, mas os anti-inflamatórios são os que vão ajudar na inflamação, Ah, sim. né? E vamos falar sobre aqueles que a gente precisa reduzir. Eu acho que Ah, o tá. mais importante é orientar, fazer essa conscientização do que a gente tem que reduzir. Então, Uhum. assim, de forma geral, existem alguns alimentos que a gente tem que reduzir porque eles são potencialmente inflamatórios e que muitas pessoas fazem o consumo muito exacerbado, consumo muito alto, entendeu? Quais são esses alimentos? Assim, não briguem comigo, eu não tenho culpa. Tudo que eu vou falar tem embasamento científico, tem estudos que já comprovaram que eles são, sim, potencialmente inflamatórios. E não quer dizer que você nunca mais vai comer, tá bom? Por favor, não é isso. É só que você precisa ter uma moderação, né? Uhum. Então, por exemplo, café preto, né? Quem toma muito café, quem trabalha em escritório, quem fica tomando café o dia inteiro, mesmo que seja sem açúcar, mas doutor, é sem açúcar. Mesmo que seja sem açúcar, a cafeína, ela não combina com quem quer engravidar. Não combina, tá? Então, fazer a redução da cafeína do café preto. E, quando a gente fala de cafeína, é interessante falar que não é só no café que a gente encontra cafeína. Nos chás também a gente encontra. Então, por exemplo, chá preto, chá mate, chá de hibisco, que muitas mulheres usam para emagrecer, como um diurético, tem altas concentrações de cafeína que podem prejudicar bastante quem quer engravidar, tá? Carne vermelha, né? Então, assim, o ideal é que você faça o consumo de carne vermelha no máximo 2 vezes na semana, não ultrapassar isso. E aí, mas o que eu como? O que eu como? Então, eu não posso comer um bife, né? Aqui o pessoal, as meninas têm muito hábito, o brasileiro tem muito hábito de comer arroz, feijão e bife e salada de tomate e alface. Esse é o prato do brasileiro. Então, assim, variar com outros tipos de proteínas. Frango, peixes, ovos, carne suína. Você fazer essa variedade é interessante, tá? Uhum. Além da carne vermelha, açúcares em geral, qualquer tipo de açúcar, tá? Não acrescentar nas suas preparações os açúcares, seja orgânico, seja mascavo, seja demerara. O ideal é que a gente consuma menos açúcar. Doutora, Você queria perguntar alguma coisa? em relação ao açúcar, eu sou intolerante à lactose, à frutose, né? Uhum. E os meus médicos falaram que eu tinha que ter cuidados, mas o meu marido encontrou um açúcar que a gente pensava que dava para mim. E por acaso esse tipo de açúcar não tem feito mal. Mas eu vi uma publicação de uma doutora, uma nutricionista, que falou que ele prejudica na fertilidade. Eu não sei pronunciar bem, mas é o açúcar stevia, acho que é stevia. O stevia, ele é um adoçante natural, tá? E ele prejudica? Eu nunca li nada a respeito. Nunca li nada a respeito, inclusive é um adoçante natural que eu acabo indicando muitas vezes para substituir o açúcar, entendeu? Stevia, xilitol, eritritol, são tipos de adoçantes naturais que podem beneficiar bastante a paciente, porque a gente não pode ter esses picos de glicemia. Uhum. Entendeu? No nosso corpo, né? Então, se você está consumindo muito açúcar, você vai ter esses picos de glicemia. E se você consome um adoçante natural, você evita isso, porque além deles não terem calorias, não tem nenhuma caloria, né? Você evita esses picos de glicemia. Então, eu, inclusive, vou até anotar aqui para ver se eu consigo estudar um pouco mais sobre isso. Eu nunca vi nada a respeito, tá? Nunca vi nada a respeito de que prejudicaria. Foi só uma vez que eu vi essa publicação e eu até fiquei meio assustada, né? Porque é agora a única que eu tomo e falava lá em letras bem grandes que reduzia, né, a probabilidade de engravidar. Se você puder me mandar depois dessa publicação, é interessante. Você me manda, que daí eu dou uma olhada, entendeu? Acho que é válido, tá? Ok. Voltando então, né? Açúcar. Aí, alimentos industrializados, então qualquer tipo de alimento industrializado. Por que, Ana, alimento industrializado?
justamente pelo fato de ter muitos conservantes, muitos aditivos químicos, né? Bastante coisa contaminada ali nos alimentos industrializados. Então, o ideal é que a gente reduza esse consumo e comece a comer mais alimentos naturais. Não sei se aí vocês têm muito hábito de consumir alimentos embutidos. Salame, mortadela, presunto. Isso aí é muito prejudicial, tá? Tanto para endometriose quanto para fertilidade, é o que você reduza. Isso faz mal para o intestino. O intestino não consegue identificar isso como uma comida de verdade. Ele tem muito aditivo químico, tem muito sódio, deixa a sua mucosa intestinal bem inflamada. Então, o ideal é evitar também os embutidos. E aí, por fim, não, ainda faltam 2. Glúten, muito prejudicial, muito mesmo, por conta dessa inflamação também, né? E aí, tudo que a gente gosta bastante, que tem glúten, né? Bolo, biscoito, pão. Então, o ideal é a gente começar a fazer aí ou substituições mais saudáveis, tipos de farinhas mais saudáveis. E a gente, às vezes, pensa que só existe pão para comer no café da manhã. Tem tantas opções. No meu Instagram tem um monte de posts que eu já fiz sobre opções de café da manhã, como variar esse consumo de pão. Tem receitinha de pão sem glúten, né? Então, dá para a gente maneirar o consumo aí. A lactose, né? Então, consumo muito elevado de laticínios acaba prejudicando também a inflamação. Tá todo mundo chorando. Eu já chorei muito também, me conformei. Eu também. Me conformei. Então, a lactose também acaba inflamando também. Se a mulher tiver uma intolerância à lactose, acho que é importante reforçar isso. Tem mulheres que se adaptam super bem. Se você consumir com uma frequência ideal, não é preciso retirar tudo, entendeu? Mas se você percebe que você come alguma coisa com leite, um queijo, um iogurte, você percebe que você sente gases, estufamento na barriga, diarreia, dor de cabeça, aí isso mostra que você tem alguma sensibilidade aí à lactose. Então, eu acho que é interessante você começar a reduzir o consumo, tá? Uhum. E por fim, que é muito sofrido também, reduzir, entendo, compreendo, já sofri também muito com isso, é a bebida alcoólica, né? Então, a bebida alcoólica é extremamente inflamatória. Quem quer engravidar tem que se adequar ainda mais, porque quando você estiver gravidinha, você não vai poder tomar sua tacinha de vinho, sua cerveja, né? Enfim. Então, se adequar bastante ao consumo de bebidas alcoólicas, tá? A vida tentando com endometriose é difícil. No início, até então, ver a grande mudança. É difícil. Você sabe que eu já fui assim, eu já tive exatamente nesse lugar aí de achar isso. Só que a gente tem que escolher aquilo que é mais difícil. Porque é muito difícil viver com as dores, é muito difícil também você não conseguir engravidar. Então, são escolhas que a gente faz, não é? Constantemente a gente está fazendo escolhas. Então, a minha proposta não é uma mudança radical. A partir de amanhã ninguém vai mais poder comer nada. Mas começa a ter uma redução. Os resultados só com a redução já são muito bons. Já são excelentes, entendeu? Então, você prefere o quê? Ficar com dor, né? Essa infertilidade persistir? Ou você prefere, de repente, mudar aos pouquinhos, né? Fazer conforme você dá conta e ter seus resultados, seus objetivos cumpridos, né? Então, é escolher o que a gente quer para nossa vida, né? Uhum. Alguma infusão ideal para quem está a tentar engravidar? Limão e gengibre, por exemplo? Limão e gengibre é sensacional, gosto muito, tá? Chazinho de gengibre é muito bom quando a gente está com cólica e tudo mais. São perfeitos anti-inflamatórios, antioxidantes. E a cúrcuma também, eu acho muito interessante acrescentar na nossa alimentação a cúrcuma, né? O açafrão, né? Então, hoje mesmo eu fiz um post falando um pouquinho sobre o shot anti-inflamatório. Então, você pode fazer com um limãozinho espremido, um pouquinho de cúrcuma, um pouquinho de gengibre. Quem quiser pode acrescentar um própolis, uma glutamina, enfim. Então, começar o dia você dando nutrientes para o seu corpo, sabe? Deixando o seu estômago ali prontinho para fazer a digestão, preparando o seu corpo mesmo para o dia que vai vir, eu acho que é fundamental. Então, e aí, imagino que infusão, ela queira dizer mais em relação a chás também, né? É isso, né? E aí, qualquer tipo de chás, que são os chazinhos, sabe chá de vó? Então, esses chazinhos claros, que tem esse potencial aí de calmante, relaxante, chá de camomila, chá de erva cidreira, chá de erva doce, chá de hortelã, entendeu? Fundamental. Uma coisa muito... Que horas são aí, Nadine? Aqui são 11 horas. 11 horas. Uma coisa muito importante que eu não coloquei aqui, mas que agora eu acabei de me atentar, porque assim, estou com muitas luzes na minha frente aqui. O ring light, a luz da minha casa
E existe uma coisa muito importante para quem quer engravidar, que é o sono, né? A gente fica muito exposta, a gente fica muito exposta a essas luzes o dia inteiro, celular, computador. E o nosso horário de pico de produção de melatonina, ela acontece em torno de 9, 10 horas da noite. Ou seja, todas que estão aqui na live, que moram aí em Luxemburgo, deveriam desligar a live, tomar um banho relaxante, tomar um chazinho, ficar no escuro para produzir melatonina e poder dormir. Temos que dormir bem, entendeu? Sem dormir bem, não, eu vou dormir só 5 horas por dia, eu vou ficar até meia-noite, vou assistir série, vou ficar estimulada aqui na parte cerebral e visual. Isso compromete muito a produção hormonal do pico de ovulação, a dificuldade para implantação, quando você, né, quando consegue fertilizar, o espermatozoide consegue fertilizar o óvulo, ou seja, tem que dormir bem, tem que ter disposição durante o dia, né? Então isso é fundamental. E aí comer muito tarde, ficar muito exposta no celular, faz muito, muito, muito mal pro sono, tá? Dica de ouro aí. É um fator, poder dormir. Até, eu costumo até falar para elas para dormirem antes das 10h30 da noite, né? Para estarem na caminha antes e largarem o telemóvel muito antes. Assim, depois do jantar, largar logo o telefone. Porque Exatamente. O telefone é uma ferramenta que causa muita ansiedade em nós. Sim. Né? Então, largar o telefone para longe, não sei, baixar as luzes e ficar assim, ambiente mais relaxado. Porque aí, quem passa até com dificuldades para dormir, isso vai nos fazer levar o nosso cérebro a ver mesmo que está a chegar a hora de irmos dormir. Exatamente. E aí fica a dica para quem quer aprofundar mais esse assunto, estudar mais sobre higiene do sono. É muito interessante entender sobre isso, né? Entender sobre a melatonina, entender quais são as dicas boas ali para você estimular essa higiene do sono e ter uma noite. E aí os chás, que como ela comentou das infusões, esses todos que eu comentei são muito bons nesse momento aí noturno, né? Para poder ter uma boa noite de sono, produzir os hormônios, né, interessantes aí para esse momento, tá? Doutora, aqui a Sara tá a falar sobre um shot. Eu penso que seja o de limão com gengibre. Pode ser feito para quem está a fazer a FIV? Se for o limão com gengibre, sim, tá? Se for o limão com cúrcuma, não. Por quê? A cúrcuma, ela é anti-inflamatória. Então, ela pode... O que ela faz, né? No caso da endometriose, ela acaba ajudando a não ter desenvolvimento dos tecidos novos, a não ter multiplicação de células inflamatórias. Então, cúrcuma, para quem está em processo de FIV, porque o processo às vezes é muito rápido, e aí você engravida, e na gravidez tem muitas coisas que não podem. Então, cuidem, por exemplo, com cúrcuma, com canela. São coisas que são muito boas, porém, para quem está ali com suspeita de engravidar, com suspeita de estar grávida, em processo de FIV, eu não recomendo. Não recomendo utilizar, tá? Acho que é bom você ter uma precaução. Use os seus chás clarinhos, esses shots para quem está no processo da FIV, porque você vai ter que parar de tomar quando você estiver grávida. Isso é fato, né? Então, já é bom já ir se preparando para isso. Eu não recomendaria não, tá? Agora, posso tomar, percebi que tô quase, assim, eu tô achando que tô com suspeita que tô grávida. Interrompe tudo antes de falar com o médico. Até mesmo a suplementação, acho que é interessante você parar e aí você se certificar que isso pode ser usado. Algumas suplementações, elas podem para tentante, mas depois quando engravida não pode mais. Então, cada caso tem que ser bem avaliado aí, mas se você tá na dúvida, não tome. Não tome, tá? Que pode prejudicar. Então, aqui eu pedi muito os alimentos anti-inflamatórios, Isso, né? tá. Então, vamos lá. Então, assim, nós falamos sobre os alimentos que vão inflamar. O que vai desinflamar nosso corpo? Então, assim, todas as bases de vitaminas e minerais, que são os potentes antioxidantes, eles se encontram aonde? Na comida de verdade. Então, qualquer tipo de comida de verdade, então a gente pode começar falando das frutas. Todos os tipos de frutas. As frutas vermelhas, frutas roxas, frutas laranjadas, frutas cítricas, que são ricas em vitamina C, por exemplo, né? Todos os tipos de verduras, os vegetais folhosos, as brascas, como repolho, couve, brócolis, couve-flor, são alimentos extremamente ricos em antioxidantes, em antioxinas, né? Antioxidantes, antocinas, que vão ajudar a combater a inflamação do corpo. A própria cúrcuma, os próprios temperos naturais, cúrcuma, páprica, manjericão, orégano, são extremamente fundamentais para fazer essa desinflamação do nosso corpo. Alimentos ricos em gorduras boas, então
que tem bastante gordura saturada, gordura boa, né? Então, tanto os peixes quanto também os alimentos que são fontes de gordura boa, como o abacate, por exemplo, o coco, né? As sementes, todas as oleaginosas estão castanha do Pará. Aí eu acho que vocês não têm essas oleaginosas, como a castanha do Pará, que é do Brasil, né? Não. Mas, por exemplo, nozes, amêndoas, pistache, são gorduras boas, né? Que confere essa saciedade pra gente. E principalmente tem esse poder aí de ajudar na inflamação do nosso corpo, né? A gente aqui, doutora, a gente temos muito à venda pistache com sal e outros sem sal. Existe diferença do que é bom, do que a gente não deve, ou podemos comer dos dois? Não, eu acho que é interessante nesse caso a gente avaliar os ingredientes. Então, eu falo isso assim, constantemente. Quando a gente compra um produto que é industrializado, né, a gente precisa olhar o quê? Não só as calorias desse produto, a gente tem que olhar os ingredientes. Então, olhar o rótulo dele lá. Então, por exemplo, digamos que seja um pistache com sal, né? Você tem que olhar, se só tiver pistache e sal, não acho que seja ruim. O sal não é, se for uma moderação, aí o consumo de sal, o sódio, ele é importante no nosso dia a dia, né? Não vejo que seja ruim. Agora, se você encontrar um alimento, por exemplo, os chips, né? Os salgadinhos que a gente encontra, são riquíssimos, tem muito sódio, o sódio extrapola muito. E além disso, já percebeu que eles são laranjadinhos, por exemplo? Por quê? Porque eles têm corantes. Aí não é legal, entendeu? Então, você pode ter ali um produto, uma matéria-prima boa, que seja o pistache, por exemplo, mas se ele for riquíssimo em aromatizantes, em conservantes, muito condimentado, aí não é legal. Aí o ideal é você fazer o seu. Compra o seu in natura, dá uma torradinha no forno com um pouquinho de sal, um pouquinho de orégano, manjericão, os temperos que você gosta, um pouquinho de azeite e faz o seu próprio, entendeu? Que você pelo menos vai ter mais, você vai estar se certificando, você vai ter certeza que você vai estar com uma boa procedência ali de temperos, né? Uma boa dica. Uma dica boa para alimento industrializado é o seguinte: quanto menos ingredientes tiver, mais saudável ele vai ser. Por quê? Por exemplo, um iogurte. O que o iogurte precisa ter? Ele precisa ter a sua base láctea ali, o leite em si, e os fermentos lácteos, né? Os probióticos que fazem aí essa fermentação e geram o iogurte. Se você pegar um iogurte de fruta, por exemplo, geralmente eles vão ter os aromatizantes, para dar aquele cheirinho gostoso, eles vão ter os corantes, para ficar com a corzinha, né, vermelha, aí não é legal. Ou seja, olhar os ingredientes, quanto menos você tiver de ingredientes ali, mais puro vai ser esse alimento, menos processado ele vai ser. Aí eu acho que é uma dica muito válida e muito boa. E às vezes a gente pensa assim, mas vai dar muito trabalho, tem que ir no mercado, tem que olhar. É tudo uma questão de hábito. Você tem que se certificar do que você está consumindo, não é? Você não pode confiar em tudo que a indústria coloca ali e fala, não, aqui tem isso aqui, pode confiar. E nas prateleiras, os rótulos, eles costumam ser muito atrativos, muito bonitos, mas tem que olhar os ingredientes para ter certeza. Em relação a essa parte dos iogurtes, antes eu tomava muito, porque eu adorava o iogurte com pedaços, né, de frutas, com aqueles sabores todos maravilhosos. Mas depois de eu começar a ver os rótulos, eu comecei a preferir comprar o iogurte, o natural, e eu em casa eu coloco as minhas sementes chia, semente de girassol ou semente de linhaça, e coloco uma frutinha, ou metade de uma banana, ou um morango, ou um kiwi. Então, eu consigo comer o iogurte com fruta e não é tão prejudicial como os do supermercado. Exatamente, exatamente. Então, de forma geral, todos os alimentos que são saudáveis e naturais, eles vão ser anti-inflamatórios para o seu corpo. Isso é fato. Então, assim, é um alimento natural, é comida de verdade. A gente tem muito hábito de falar isso aqui no Brasil, comida de verdade. Vai ser alimento que vai potencializar a sua fertilidade, vai ajudar a deixar a sua célula nutrida, deixar você com disposição, melhorar suas unhas, seu cabelo, sua pele, te dar vitalidade, entendeu? Ter boas qualidades dos seus óvulos, né? Melhorar a sua libido, não é verdade? Porque isso é muito importante também. Quem quer engravidar tem que estar com a libido boa, porque senão não vai conseguir namorar, não é? Então, isso faz toda a diferença. Tem alguma alimentação para ajudar na libido? Sim, com certeza, com certeza. Primeira coisa é excluir o açúcar. Porque o açúcar ele prejudica muito na libido, justamente porque ele faz essa questão da microbiota intestinal refletir na microbiota vaginal, que fica muito prejudicada, né? Então, são pacientes que têm mais tendência a ter o quê? Candidíase, infecção urinária, isso também gera esse ciclo vicioso aí de menos libido, entendeu? Então, evitar açúcar e farinha branca já é um bom começo.
E aí tem algumas coisas que são mais potencialmente termogênicas, que vão ajudar aí a aumentar essa disposição aí. Então, por exemplo, canela, gengibre, né, que são alimentos mais afrodisíacos que a gente fala, né, que podem ajudar também. Mas, que nem eu falei, o intestino tem que estar saudável, funcionando, porque e você tem que estar fazendo cocô, porque quem não faz cocô não quer nem transar, não é verdade? Então tem que estar com o intestino funcionando saudável, né? Uhum. Coenzima A10, que 10. Ajuda na qualidade dos óvulos, ovários? Eu acho que é só válido a gente responder a da Vanessa. Ela perguntou se a cúrcuma, para quem estiver iniciando a indução de ovulação com medicamento, seria interessante. Aí eu vou responder a da Vanessa e respondendo a da Sara também. Não indico a cúrcuma para quem está nesses processos. Não faça nada que o seu médico não orientou no seu processo de indução de ovulação, tá? É um momento, assim, crítico, pode ter interação com os medicamentos, não faça. E aí, agora, uma coisa boa, então, cúrcuma não, tá bom, Vanessa? Agora, uma coisa boa é a coenzima Q10. Aí é legal, entendeu? Porque ela vai ajudar também antioxidante, anti-inflamatório, que vai ajudar o quê? Em melhorar a qualidade desse óvulo. Aí eu acho sensacional a suplementação com a coenzima Q10, tá? Então, quem tem dificuldade em ovular, poderá, com aconselhamento médico, tomar a coenzima? Depende de... Assim, poder ela pode, depende... Por que ela não está ovulando? Primeira pergunta é essa, né? Eu acho que a gente tem que entender. Porque, por exemplo, a endometriose não causa anovulação, que é a falta de ovulação. O que causa isso é a SOP. Eu também tenho a SOP. Né? Então, a gente tem que entender por que essa ovulação não está acontecendo, por qual motivo. É por conta dessa resistência à insulina? É por conta dessa SOP? É por conta do sobrepeso? É por conta do estilo de vida da paciente? Né? Paciente num nível de estresse muito alto? Então, a gente tem que entender da onde vem. Se a paciente tiver endometriose e SOP associada, aí está bem comprometida a ovulação, né? Paciente só com endometriose não costuma ter esse problema. Então, a gente tem que entender o porquê que não está ovulando. E, geralmente, não vai ser com a suplementação que a gente vai ajustar isso. Vai ser o quê? Em ajustar o que está fazendo mal. Aí, depois que a gente ajusta, então, digamos, dieta muito rica em carboidrato, muito rica em farinha, costuma fazer ter esse problema de resistência à insulina e a paciente não consegue ovular. Passa 3, 4 ciclos aí sem fazer ovulação, entendeu? Uhum. Então tem que entender da onde que tá vindo esse problema com a ovulação, que não é normal, né? Tem paciente que não tá nem menstruando. Tem pacientes que estão há 3, 4 meses sem descer a menstruação. Primeira coisa é ajustar esse ciclo menstrual. Primeira coisa, antes de pensar em suplementação. Eu, por acaso, como eu tenho os dois, então fica um pouco mais complicado de eu poder entender. Mas às vezes, eu fico 5, 6, 7 meses, até um ano, sem menstruar. E todos os exames que eu faço, todos eles, o médico sempre falou para mim que eu não tinha folículos. Eu já fiz indução à ovulação 2 vezes e o meu corpo também não reagiu. Então, no seu caso, eu indicaria que você fizesse... Mas nesse momento você está menstruando ou já faz algum tempo que você não menstrua? Eu, graças a Deus, já consegui menstruar agora no mês passado, né? Então você viu que foi... Você viu que já foi um reflexo das suas mudanças, né? Uhum. Comportamentais, alimentares e tal. Agora, o que eu te aconselharia? Começa a fazer o ciclo das sementes. Próxima menstruação ali que desceu, começa a fazer para ajustar isso, entendeu? Porque muito possivelmente é essa oscilação aí hormonal que acontece no seu corpo, que não está deixando você descer essa menstruação e começar um ciclo para tentar a gravidez. Então tem que ajustar isso. Primeiro de tudo, tem que ajustar isso. Ok. Apontadíssimo. Apontadíssimo. Aveia é uma boa opção? Excelente. Excelente fonte de fibra, né? Vai trazer saciedade aí, uma opção para o café da manhã, fazer uma panquequinha de aveia com ovo. É uma excelente opção também para substituir a farinha de trigo, né? Então, em vez de ficar comendo, fazendo receitinhas com farinha de trigo, faz um bolo com farinha de aveia, uma panqueca com farinha de aveia. Eu acho sensacional, tá? Acho uma ótima opção. Maravilhoso. Doutora, eu não sei aqui, as perguntas aqui acabaram deste lado. Não sei se tem mais alguma coisa, mais algum assunto. Eu acho que tudo que eu tinha planejado para falar, eu acho que eu consegui, né, transmitir. A gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, tem muito assunto, tem muita coisa. Vou finalizar, então, agradecendo muito o seu convite. Obrigada, eu.
Estou muito lisonjeada mesmo pelo convite, feliz de ter 49 pessoas aqui com a gente nesse momento. E aí deixar à disposição novamente para poder disponibilizar para quem está aqui, como um presente meu, como uma ajuda mesmo, o ciclo das sementes. Então, a Andréia está perguntando o que é o ciclo das sementes. É uma estratégia nutricional, Andréia, onde a gente vai conseguir ajustar o seu ciclo, ajustar os hormônios, entendeu? E fazer com que você tenha uma ovulação saudável, uma menstruação saudável. Então, após a live, quando a gente finalizar, eu vou disponibilizar para quem quiser. Só que o processo funciona assim. Eu preciso que as pessoas falem comigo no Instagram, para depois eu passar o número pelo WhatsApp, porque o PDF eu só consigo mandar pelo WhatsApp, entendeu? Então, eu vou, para quem quiser, eu vou disponibilizar. E eu quero reforçar novamente o convite para vocês que estão aqui, mulheres que querem engravidar, mulheres com endometriose, para participarem comigo da Maratona da Endometriose, né? Porque vai ser a semana que vem, de 22 a 26 de março. Vão ser 4 aulas muito interessantes aí para ajudar a reduzir as dores menstruais, as cólicas incapacitantes, ajudar no inchaço abdominal. E para você que quer ser mãe, potencializar e otimizar aí a sua fertilidade. Então eu espero vocês comigo. A inscrição é gratuita, é só se inscrever no meu link do perfil. Então, terminando a live aqui, se inscrevam, que vai ser um prazer ter vocês junto comigo. Nós vamos ter grupos específicos do WhatsApp, grupos exclusivos para quem está participando. Vai ter também uma comunidade secreta no Facebook e vai ter muito material em PDF disponível, né? Vai ter receitinhas que eu vou disponibilizar durante as aulas em PDF, vai ter vitamina para deixar o intestino mais saudável, alimentos específicos para fertilidade. Então, eu conto com a presença de todas vocês aí comigo na Maratona da Endometriose. Tá bom? Comigo tá lá, de certeza, né? Tô te esperando lá. Com certeza. Vamos marcar a próxima, porque é muito assunto mesmo, como a gente falou. Eu tô à disposição para quando você precisar. E não desista, Nadine. Não desista do seu sonho. Você já viu que você teve uma importante melhora em relação a de ter uma menstruação, né? E cada vez vai melhorar mais. Eu tenho certeza que na hora certa, no momento certo, você vai conquistar seu sonho de ser mamãe. Com certeza, todas que estão aqui também, né? Esse é o caminho da vida, né? A gente tem que passar por altos e baixos pra gente poder valorizar também. E saber que nem tudo tá no nosso controle. Deus também tem controle das coisas. É Ele que tem o controle das coisas. A gente tem que fazer a nossa parte, deixar Ele fazer o resto, né? Verdade. Eu olho muito para essa área espiritual que ajuda muito também. Muitas pessoas dizem que não, mas é um pilar fundamental, é a área espiritual. Com certeza, com certeza. Né? Mas, muito obrigada, doutora, tá? Obrigada, eu amei a nossa live. Muitas meninas aqui estão a dizer eu amei. Então eu quero agradecer mesmo de poder ter aceito, poder fazermos novas lives, com certeza, com diversos assuntos que a fertilidade traz imensos, principalmente a endometriose, né? Que cada vez mais a endometriose está na mulher e muitas delas nem sabem que têm endometriose, né? Tem os sintomas, mas não fazem o exame certo para descobrir se tem ou não. Então, eu quero agradecer muito. Já que está aqui muitas meninas a dizer, já fiz a minha inscrição. Isso mesmo, vão lá inscrever. Manda mensagem para receber o PDF também. E é isso, doutora. Muito obrigada. Muita gente aqui. Eu acredito que apontou muita coisa, mas a live também vai ficar gravada para voltarem a ver cada vez mais. Partilhem também. E sigam a gente. Para quem não segue a mim, pode não seguir a mim. Quem não segue a doutora Ana, siga a doutora Ana, né? Exatamente. E até a próxima, então. Encontro vocês todas, então, a semana que vem, na Maratona da Endometriose. Um grande beijo, Nadine. Muito obrigada, tá? Pela confiança. Obrigada, gratidão. Obrigada pelo convite. Obrigada. Um beijo, meninas. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.